Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente, o professor François Queiroz, de Física do Colégio Equação Certa, e te convido a fazermos a questão 120. A questão 120, ela é de eletrostática, tá? Campo elétrico, linhas de campo, linhas de força, com a habilidade 6, a habilidade 21 e competência 6, tá bom? Leiamos a questão. Leiamos ou leiemos, né? Vamos ler a questão. O campo elétrico olha, o campo elétrico, lembrando, gente, o campo elétrico, ele é uma representação, uma deformação do espaço, né? O campo elétrico é uma região do espaço deformada pela presença de uma carga fonte. Antes de lermos, é necessário que vocês tenham, né, em mente o conteúdo, que aí você evita fazer algumas leituras e já vai fazendo as suas interpretações. A carga-fonte, ela gera uma deformação no espaço em sua volta. Essa deformação nós chamamos de campo elétrico. O que é o campo? É a região do espaço onde está deformado por uma fonte. Lembra que o campo cria força. Mas o campo só pode criar força se eu colocar dentro do campo um outro corpo. Se o campo é elétrico, eu preciso de uma carga elétrica para criar uma força sobre ela. Se o campo é gravitacional, eu preciso de uma massa para criar força sobre ela. Se o campo é magnético, eu preciso de um ímã ou de uma corrente para criar força sobre ela. Campo é um criador de força. Portanto, a força elétrica é criada pelo campo elétrico, desde que nós coloquemos dentro dele uma carga, sendo que esta carga que aparece aqui é uma carga de prova. Percebam que esse campo ele pode ser representado no espaço pelas chamadas linhas de campo ou linhas de força, onde as linhas só representam a atuação da fonte no espaço. Eu posso ter linhas convergentes, eu posso ter linhas divergentes. Se as linhas estão convergindo, se eu tenho uma fonte positiva, as linhas divergem. Se eu tenho uma fonte negativa, as linhas convergem. Linhas que chegam são linhas de fonte negativa, linhas que saem são linhas originárias de uma fonte positiva. Tranquilo? Percebamos que se essas linhas fossem retas, paralelas, igualmente espaçadas, nós teríamos, de um lado, uma fonte positiva, do outro lado, uma fonte negativa. Este campo que foi desenhado agora é um campo elétrico uniforme, porque suas linhas elas possuem densidade constante, né? Densidade de linhas constante. Nas duas figuras, na figura 1 e na figura 2, na figura 1 e na figura 2, essas linhas não são linhas de densidade constante, porque elas são linhas que ou podem estar se afastando ou podem estar se aproximando. Lembra que quanto mais juntas forem as linhas, quer dizer que a intensidade do campo é grande. Quanto mais afastadas estiverem as linhas, o campo é menos intenso. Menor densidade, menor intensidade do campo. Maior densidade, maior intensidade do campo. Se as linhas são paralelas e igualmente espaçadas, quer dizer que esse campo ele é uniforme. Aí a questão diz: é uma das fundamentações, das manifestações fundamentais da interação entre cargas elétricas. Ele descreve a influência de uma carga elétrica sobre outras cargas ou ao seu redor. Esse conceito é essencial para compreender diversos fenômenos elétricos.
e é amplamente aplicado em várias áreas da ciência e da tecnologia. Em termos simples, o campo elétrico é uma região do espaço ao redor de uma carga elétrica fonte, onde outras cargas de teste experimentam uma força elétrica. Esse campo pode ser representado visualmente por meio de linhas de campo ou linhas de força, que indicam a intensidade, a direção e o sentido de atuação em diferentes pontos do espaço. Diante do exposto, garante-se que um campo elétrico será mais intenso quando a densidade ela for maior. As linhas de campo elétrico estiverem mais espaçadas? Não. As linhas de campo estiverem mais próximas? Sim. B de boneco. Então, nosso gabarito, letra B. Letra C, distância entre as cargas é grande? Não, quando eu aumento a distância entre as cargas, eu vou reduzir a interação do campo. A permissividade do meio é baixa? Não, lembra que o campo elétrico é a constante vezes a carga fonte em módulo pela distância ao quadrado. Se eu aumento a distância, o campo diminui. Se eu diminuir a constante eletrostática do meio, quer dizer que eu vou diminuir também o valor da intensidade do campo. Né? Um meio mais permissivo, né? Se eu baixo a permissividade, se eu diminuir a permissividade, quer dizer que obrigatoriamente eu vou estar também reduzindo o valor do campo. E eu quero fazer o quê? É aumentar. Então ele diz, será mais intenso quando a permissividade do meio é baixa? Não, quando ela é alta. Será mais intenso quando a carga é pequena? Não. Quanto maior a carga, maior vai ser a intensidade do campo. Portanto, letra B, nosso gabarito. Forte abraço, até a próxima.